A Associação Moçambicana para a Inclusão Social implementa nos distritos da Manhissa, Marraquene e Matola o projeto sobre mudanças climáticas e pessoas com deficiência financiado pela Abilis Foundation. No bairro Bonissa, na Matola, Mioma José, jovem com deficiência visual, conta que as cheias invadiram a sua residência e dificultaram a sua mobilidade, obrigando a recorrer à ajuda de terceiros. Na verdade, no meu bairro, sempre que há essa situação de mudanças climáticas, a tendência é de eu passar mal. Digo isso porque é um bairro que tem enchentes até um nível muito exacerbado. E água nesse caso? Sim. Geralmente, o que acontecia, sempre que chovesse, as águas invadiam as casas, entravam. Então, sempre que começasse a chover, nós tínhamos que perder a paz, porque a água entrava lá em casa, tínhamos que buscar deslocar as coisas, colocar em pontos mais elevados e às vezes tínhamos que recorrer a alguns vizinhos para poder dormir. Tanto é que fui obrigada a sair de casa no mês de outubro, no ano passado. Acabei saindo porque as águas estragaram tudo. Lá dentro de casa tudo ficou destruído, perdemos tudo. Então é complicado. E como na situação da Miona, que tem deficiência visual, quando há enxurrado, por exemplo, nesta experiência que estás a contar, como é que era a sua mobilidade? Muito difícil. Eu enfrentava várias dificuldades porque, primeiro, sempre que a chuva caísse, eu recordo que era necessário passar por meio das águas, assim, que é para podermos nos deslocar. Então, era difícil sair de um ponto para o outro, precisava de auxílio das pessoas, porque não havia nem sequer onde colocar o pé, nem uma pedra. Era passar mesmo por meio das águas. Então, é complicado para mim, como pessoa com deficiência, ter que enfrentar essas dificuldades todas. Em Marraquene, Geraldo Muyambo, artista plástico com deficiência físico-motora, contou que perdeu a sua casa devido às inundações e chegou a viver num centro de acomodação. Segundo Muyambo, apesar de algumas condições de acessibilidade, continuam a existir dificuldades, sobretudo na habitação e na criação de espaços resilientes. A mim afetaram bastante, e assim como a minha família. Isto porque no começo nós pensávamos em como se fosse uma coisa passageira. Mas o que aconteceu é que a indicação foi já diferenciada e não era aquilo que nós estávamos a pensar. Então, afetou-nos de uma forma negativa e eu acabei perdendo a própria casa, porque a casa ela ficou bem cheia, que até hoje ela está sitiada de água. E eu, concretamente, na zona onde vivo, em Marraquene, é a zona de Cumbeza. É claro que nós temos um outro ponto para quem vai a Marraquene que chamam de Recatla. Não é lá, e eu estou cá. Numa zona em que muita gente não pensava que fosse encher de água. Mas a zona ela está cheia de água e prejudicou-nos, mas muito mesmo. Porque perdi a casa, então a minha família, toda ela, nós ficamos ao relento. E passado esse tempo, tivemos que ser mais resilientes do que outra coisa e tivemos que ficar no centro de acolhimento. Graças a Deus, eu era o líder lá. Por isso eu disse graças a Deus, porque quem na verdade tinha sido escolhido para que fosse o líder lá era eu. Então eu sou uma pessoa com deficiência física motora e no centro onde nós estivemos acolhidos é um centro com as mínimas condições. Eu estive lá. Pelo menos, mínimas condições, o que é que refere? Em termos até de um balneário
que era mesmo para pessoas com deficiência. Claro que não se chegou a usar, porque a pessoa que esteve lá com deficiência, concretamente era eu, não haviam outras pessoas com deficiência. E necessariamente eu não precisava de usar aquela rampa, nesse caso. Sim, balneário. Sim. Então usava o balneário normal dos outros. Okay. E também oferecia algumas condições. As entradas estavam elas com aquela largura de 90. Por exemplo, caso aparecesse uma pessoa usuária de cadeiras de roda, o pavimento também estava bom, era um pavimento cimentado e que oferecia condições para que qualquer pessoa pudesse usar sem problemas nenhum. Na Manhissa, as cheias também afetaram a agricultura. Verônica Maiclombe, pessoa com deficiência e agricultora, explica que a água destruíram Machamba e reduzindo o rendimento das famílias que dependiam da produção agrícola para garantir alimentação e sustento. Bom, nós temos feito sensibilizações no sentido de encorajar as pessoas com deficiência para a prática da agricultura, uma vez que a maioria delas são mais cuidadores de crianças com deficiência e que não têm nenhum mero rendimento para poder fazer sobreviver a sua família. Então, no entanto, eles recorrem à agricultura. Só que, de um tempo para cá, por causa dessas cheias que aconteceram com as águas que alagaram as machambas, praticamente as mães ficaram desorientadas naquilo que é a nutrição das pessoas, das crianças, uma vez que as próprias crianças necessitam de alimentos especiais. E para ter um alimento especial tem que ter um valor para poder efetuar a compra. Então, a machamba desempenhava um papel muito importante nas suas famílias, porque praticavam a machamba e, por meio disso, vendiam para ter algum rendimento para poder fazer sobreviver as suas famílias. Também na Manhissa, Admiro Ernesto, pessoa com deficiência e agricultor, relata que as enxurradas destruíram várias culturas. Segundo o agricultor, a perda da produção afetou não só as famílias com deficiência, mas também a economia local e o abastecimento de alimentos. Primeiro, com a estiagem que nós passamos, deu um pouco para sobreviver, porque na base da estiagem, na parte baixa, a estiagem não afeta muito lá, pois as águas que estão nas valetas conseguem dar suporte às culturas que estão nas machambas. Mas quando chega já a vez das enxurradas, todas as culturas desaparecem, pois não são todas as culturas que aguentam com o peso das águas. Mas vejamos que mesmo agora nem a própria empresa que podia nos fazer produzir o açúcar já não está a funcionar, não tem cana, não tem nada. O vizinho posto de Calanga também nos ajudava muito em dar produtos, mas também estão sufocados com as águas. O engenheiro José Daza, chefe do Departamento de Salvaguarda Social no NGD, reconhece que as pessoas com deficiência enfrentaram barreiras durante as enxurradas e nos centros de acomodação, sobretudo por falta de rampa, acessibilidade e profissionais preparados para responder às necessidades específicas desta população. Normalmente as pessoas com deficiência sofrem barreiras. Tem muitas barreiras, principalmente quando se trata de evacuação, quando se trata de acessibilidade nos centros de acomodação. Quando falamos também da parte de saneamento, sim, as pessoas com deficiência têm tido muitas dificuldades. Pode mencionar essas dificuldades? Por exemplo, podemos dizer, por exemplo, aos cadeirantes, para poderem aceder aos centros
de acomodação, tem tido dificuldades, porque nem sempre tem rampas. Sim. E sabemos que quando ocorrem eventos climáticos, normalmente nós recorremos às escolas, aqueles estabelecimentos que nem sempre estão preparados para o efeito. Sim. Sim, sim. E como garantir com que estes centros de acomodação sejam inclusivos, atendendo considerado aquilo que o doutor falou agora, de não haver rampas, a questão da própria acessibilidade para essa camada social? E quando acontecem coisas de natureza, nós temos sempre os pontos focais a nível dos centros, sim, que criam condições, porque as pessoas vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, são os prioritários, sim, nessas situações. Então criamos condições para que não fiquem para trás, que tenham acesso, criem condições para que acessibilidade, se estamos, por exemplo, num edifício, as pessoas com deficiência não podem ir para além do primeiro andar, sempre tem que estar no rio do chão. Isto exatamente é uma prioridade. Exatamente. Então criamos sempre essas condições. Por exemplo, nós falamos de rampas, não é, para permitir que as pessoas com deficiência físico-motora possam aceder aos centros de acomodação. Em termos de pessoas com deficiência auditiva, intelectual, as condições nos centros de acomodação está acautelado para essa camada social? Nem sempre, porque nós não temos, internamente não temos pessoas qualificadas, treinadas. Este é um desafio. Não temos pessoas treinadas que é para a comunicação, mas sempre a interação com outros parceiros.